termino aqui com algumas aplicações. Em primeiro lugar, eu tenho uma palavra aqui para nossa informação. Observem o ponto que Deus está nos mostrando aqui nessa passagem acerca do sacrifício de Cristo. Deus deseja que você creia que Cristo morreu uma morte vicária, uma morte substitutiva, que Ele estava no Gólgota no seu lugar, que você matou o Filho de Deus. E agora que você crê nessa verdade, que você crê na cruz, você é justificado de todos os seus pecados, de todas as suas abominações, de modo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando você é justificado, saiba, você é colocado num verdadeiro relacionamento com Deus. Pela fé na morte de Cristo, nós estamos livres de toda a condenação. Aquele cálice que Ele iria descarregar sobre toda a humanidade ímpia e rebelde, o Filho de Deus pegou e tomou até a última gota no teu lugar. Ele recebeu a ira de Deus por amor a você. O único que poderia nos condenar eternamente resolveu nos justificar. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? É isso que Deus quer que você saiba nessa noite. Que você confie em Jesus, que você deposite a sua fé nele e diga: onde Ele estiver, lá eu estarei. Segunda aplicação, essa passagem nos permite refutar alguns erros. Existem muitos hoje que creem em outros mediadores. Há aqueles que creem, por exemplo, que Maria intercede por nós, que Maria nos salva. Isso é pecado contra a cruz de Cristo. Não foi Maria que foi imolada no seu lugar, pecador. Outros acreditam que o Papa é o vigário de Cristo, é o substituto de Cristo. Cristo não tem substituto. Ele apresentou a Deus um sacrifício único por todas as eras da eternidade. Outros confiam em santos, mas os santos não são dignos da nossa confiança nesse sentido de sacrifício. Então, de acordo com essa passagem, se você porventura é um desses, você está reprovado por Deus, visto que só na cruz de Cristo é que nós achamos o perdão e a satisfação para os nossos pecados. Também eu trago uma palavra de exortação nessa noite aqui, especialmente para você que está nos visitando, ou se você é um membro desta igreja, mas não é crente, que não leva a sério a cruz de Cristo. Eu quero aproveitar a oportunidade para exortar, a fim de que você possa cumprir os deveres requeridos nessa passagem. Eu quero desafiar você a dedicar a sua vida a Jesus e a confiar na cruz de Cristo e a se devotar a Ele como resposta do que Ele já fez por você. Saibam que vocês estarão pecando gravemente contra Deus se vocês não fizerem isso. Amados, é nosso dever servir a Deus fielmente desta forma, em reconhecimento constante de que nós já fomos salvos da ira vindoura. Nada melhor do que responder a esse amor, amando o seu Evangelho, amando a sua causa, amando a Cristo. Então que você seja um amante do culto de Deus, que você seja um amante da palavra de Deus, que você despreze o mundo por Cristo, que você não despreze o sangue tão precioso de um cordeiro tão amável, que você jamais deixe o diabo destruir a tua vida com o peso da culpa, mas que você confie no sangue de Jesus, que você se devote a Cristo e viva em gratidão por tudo que Ele fez por você. Como diz a letra de um hino nosso: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Quarta aplicação, eu quero dar aqui uma admoestação e uma repreensão para aqueles que estão rebelados no seu pecado. Nesta noite, eu quero convidar você, especialmente se você é um pecador impenitente, que tem desprezado a cruz de Cristo, eu quero convidar você a sondar o seu próprio coração, a fim de que você venha ao arrependimento e abandone os seus pecados. É possível que alguns de vocês aqui, sejam membros dessa igreja ou não, estejam endurecidos pelo engano do pecado e estão permanecendo debaixo da ira de Deus, mesmo sabendo que Cristo já recebeu a ira de Deus em suas costas. Vocês são pecadores rebeldes e a palavra de Deus condena vocês.
o único que pode te justificar diante de Deus no juízo, o único que pode te substituir e trazer paz e conforto para a sua alma, que pode perdoar os teus pecados, lavar as tuas loucuras, tirar o desespero da tua vida, é o sangue de Cristo que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo foi vicária, foi substitutiva. Ele tomou o lugar de uma multidão de pessoas. Você está nesse meio? Você é um deles? Você é um dos eleitos de Deus? Considere quão misericordioso é Deus. O fato dele ter provido um Salvador demonstra isso. O fato de que Ele convida você para receber a Cristo como seu Salvador evidencia a sua misericórdia. O fato de que Ele é tão longânimo com você, que suporta a tua obstinada rebelião até agora, que prolongou o seu dia de graça até o presente momento, prova isso. Mas lembre-se de uma coisa: há um limite para a paciência de Deus, há um limite para a misericórdia de Deus. O dia da misericórdia em breve findará. A porta da esperança em breve será trancada. A morte pode rapidamente te ceifar, e após isso vem apenas o juízo. No juízo, Deus vai tratar você com justiça e não com misericórdia. Ele vingará a misericórdia da qual você desprezou e desdenhou. Ele executará a sentença de condenação já passada sobre você. A palavra de Deus diz que quem não crê será condenado. E lembre-se também disso, que Deus abandonou o seu amado Filho na cruz, e isso testemunha o ódio que Deus tem pelo pecado. Ele é justo e santo. Deus deve julgar o pecado onde quer que ele seja encontrado. Agora pense, se então Ele não poupou o Senhor Jesus quando o pecado foi lançado sobre Ele, que esperança pode haver para você, pecador, quando tu estiveres diante dele no grande trono branco, com pecado sobre a tua costa? Se Deus derramou a sua ira em Cristo, enquanto pendurado como nosso substituto, fique certo de que Ele, com mais absoluta certeza, derramará sobre você, se você morrer em seus pecados. Aquele que se mantém rebelado contra o Filho, sobre esse permanece a ira de Deus. Deus não poupou o seu Filho. Cristo ficou separado do Pai por 3 horas, e se você finalmente rejeitá-lo como seu Salvador, também você será separado do Pai por todas as eras da eternidade. Como diz Paulo, sofrerão castigo eterno, banidos da face do Senhor. Então, jovens e adolescentes, senhoras e senhores, se vocês não têm levado Cristo a sério, a palavra de Deus a sério, a Santa Ceia a sério, a igreja do Senhor a sério, lembre-se de que se vocês viverem em pecado contra a cruz de Cristo, mesmo sabendo do perigo, vocês estão caminhando para a condenação. Comecem a pensar nisso e comecem a odiar o pecado e abandoná-lo. Creio em Cristo, Ele padeceu por vocês. Mas também tem uma palavra de consolo aqui para a igreja do Senhor. Queria reanimar vocês com essa passagem, meus irmãos. Uma palavra de esperança, especialmente para aqueles que estão abatidos. É possível que tenha gente aqui que não tem certeza da sua salvação. De repente você acha que você já pecou demais e Deus não vai perdoar o teu pecado. Meu irmão, não há pecado que Deus não possa perdoar, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na cruz Deus justifica qualquer pecador. E justificar significa declarar inocente. Quando Deus faz isso, Ele não leva mais em conta o seu pecado. É nisso que você tem que descansar. E também, se porventura você vive uma espécie de um sofrimento na sua vida hoje, de repente você está passando alguma tribulação na sua família, na sua casa, você perdeu um ente querido, por exemplo, seja um problema físico, moral, espiritual, se você é uma pessoa rejeitada por alguém, lembre-se que Jesus foi o varão do desprezo, do descaso, da rejeição, da humilhação. Ele foi o mais rejeitado entre os homens, desprezível e detestável. Recebeu uma carga enorme de preconceito sobre suas costas. Por isso, meus irmãos, Ele é poderoso para socorrer você, porque Ele passou por tudo isso. Ele sabe o que é padecer. E por fim, lembre-se também que o nosso Senhor Jesus Cristo passou por tudo isso, todo esse impropério, toda essa arrogância contra Ele, toda essa tirania dos homens contra Ele, mas Ele não é um fracassado.
Ele é Cristo victor, Ele é Cristo vitorioso. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele veio morrer porque ao Senhor agradou moê-lo, e Ele veio e morreu voluntariamente para cumprir o propósito de Deus. É por isso que todos aqueles que o Pai lhe deu certamente virão a Ele, e Ele ficará alegre, Ele ficará feliz e satisfeito com aquilo que Ele recebe do Pai. Isso só foi possível porque Ele ressuscitou da morte, porque o Pai o honrou e o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi abandonado pelo mundo que criou, Ele foi abandonado pela nação que fez surgir, Ele foi abandonado pela vila em que viveu, Ele foi abandonado pelos irmãos com quem cresceu, Ele foi abandonado pelos discípulos que treinou, Ele foi abandonado pelo Pai com quem tinha eterna comunhão. Ele foi abandonado para que você e eu, por meio da fé nele, nunca fôssemos esquecidos por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.